No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês uma coisa que eu particularmente considero incrível e eu não esperava ver aqui no PlayStation 5. Daqui a pouco eu vou clicar aqui no botão do controle remoto da televisão, essa daqui é o LED C1, e vocês vão ver o contador de FPS que esse jogo tá rodando aqui no PlayStation 5. Na verdade, eu já vou fazer isso agora, eu vou clicar aqui no botão e a gente vai ver que o contador de FPS tá falando que esse jogo aqui do Homem-Aranha, né, esse aqui é o Homem-Aranha mais recente, Miles Morales, tá rodando a mais de 90 FPS. Essa aqui é a informação que a televisão tá dando para mim. Às vezes até chega a bater mais de 100 FPS. E se por acaso você ainda não está impressionado o suficiente com isso, é bom lembrar que isso daqui é um jogo de nova geração, mas é um jogo de início de nova geração. E além de ser um jogo de início de nova geração, é um jogo de mundo aberto. E agora o mais impressionante, é um jogo de mundo aberto feito no início da geração, e esse daqui é o modo de jogo que roda com Ray Tracing ao mesmo tempo, para ter ali reflexos mais realistas, e Ray Tracing é um negócio bastante pesado. Então, mais uma vez, é um jogo de início de geração, de mundo aberto, com Ray Tracing ativado ao mesmo tempo, que consegue chegar aqui nas casas dos 100 FPS. Então, de fato, é o tipo de coisa que, pelo menos, eu não esperava ver aqui no PlayStation 5, e a gente está vendo isso aqui agora. Obviamente que se eu pegar aqui o controle e começar a mexer, vocês vão ver sim uma variação até que bastante grande de FPS. Eu até vou descer aqui para a parte de baixo, ó, 88, 86, para vocês verem que de fato, ó, a gente consegue ver que o gráfico tá legal e tem os efeitos de Ray Tracing, ó, os caminhões passando lá atrás, tudo mais, só para vocês verem que de fato é o modo com Ray Tracing ativado em mundo aberto, rodando ali a basicamente 100 FPS. Daí alguém pode perguntar como que isso daqui é possível no PlayStation 5. O jogo do Homem-Aranha, pessoal, ele tinha 3 modos de jogo. Tinha o modo resolução, né, que priorizava a resolução e rodava 30 quadros por segundo. Tinha o modo desempenho, que roda 60 quadros por segundo, mas para isso sacrifica ali um pouco da qualidade visual. E ele também tem um modo que junta o modo desempenho com Ray Tracing a 60 quadros por segundo. Entretanto, nessa semana a Sony atualizou finalmente o PlayStation 5, colocando VRR, que é uma funcionalidade bem interessante, que já está disponível há muito tempo aí no Xbox e nos computadores, mas é uma novidade aqui no mundo PlayStation. E basicamente com a implementação do VRR, a gente consegue desbloquear a taxa de quadros por segundo, fazendo que ela alcance aí o máximo possível, sem ter problemas de gagueira, por exemplo, ou de tela cortada, caso tenha alguma queda drástica aqui na taxa de quadros por segundo. Então, com essa atualização do VRR, o próprio jogo do Homem-Aranha recebeu uma atualização onde a gente pode vir aqui e deixar essa opção aqui de 120 Hz como automático, e ao mesmo tempo a gente deixa habilitado o VRR no próprio menu do PlayStation 5. Então, nesse caso, os jogos que receberem atualização, como no caso aqui do jogo do Homem-Aranha, a gente consegue ter altas taxas de quadro por segundo, e sim, dá para perceber que está realmente muito fluido, mais fluido do que jogando, por exemplo, a 60 quadros por segundo. Agora eu vou fazer o seguinte, basicamente eu vou dar uma jogada aqui para vocês verem até quanto vai cair a taxa de quadros por segundo. Ela passa de 100 às vezes, mas vocês vão ver que enquanto eu vou jogando, ó, tem momentos que abaixa para baixo de 70 FPS, ó. Tá ali 70, 73, 88, 83, 91. Vamos dar uma subida aqui em cima para ver se vai cair ou abaixar. Ó, 96, 97, 97, 98. Ó, aqui em cima até ficou um pouco mais alto. Daí a gente vai descer aqui para baixo, ó. 66, 79, 82. Então tem sim uma queda de taxa de quadros por segundo, basicamente ali uma queda que pode ser de mais ou menos 30 quadros por segundo, mas basicamente essa que é a magia de a gente estar jogando um jogo com altas taxas de quadro por segundo e ao mesmo tempo ter o VRR em ação, porque o VRR ele entra em ação para sincronizar a taxa de quadros por segundo, então dessa forma, mesmo tendo quedas que chegam a 30 quadros por segundo, eu como jogador não percebo essas quedas, eu não vejo aqui a tela engasgando ou tendo qualquer tipo de falha visual, então mesmo tendo quedas que chegam aí a mais de 30 quadros por segundo, para mim, eu que estou aqui jogando como jogador, sempre está extremamente fluido, então de fato é algo muito interessante que possivelmente vai ser aproveitado em vários e vários jogos. Também vale pontuar aqui, pessoal, que segundo a Sony, o VRR é algo que pode funcionar em todos os jogos, mas a Sony falou que recomenda que as desenvolvedoras façam uma atualização
para de fato o VRR ser aproveitado aí na capacidade máxima, e no caso aqui o jogo do Homem-Aranha já é um desses jogos que recebeu aí essa atualização. Entretanto, pessoal, tem uma coisa que é importante a gente considerar aqui, tá? Apesar de ser legal jogar um jogo assim, com uma fluidez muito alta, porque de fato a gente percebe, tá? Vendo aqui no ao vivo, que tem uma fluidez acima de 60 quadros por segundo, e isso é muito bom. É importante levar em consideração que quando a gente ativa esse modo aqui, a gente também percebe que existe uma queda na qualidade visual da imagem. A gente percebe que a resolução abaixa e que a imagem fica um pouco mais desfocada, ó, ficou ali sem um tempinho até. Daí alguém pode se perguntar, tudo bem, a gente aumentou aqui a taxa de quadros por segundo, mas essa perda de qualidade é muito grande? Não é? Assim, pessoal, isso vai depender muito da sua percepção visual e também a distância que tu está sentado da televisão. No caso, como eu estou bem próximo aqui da televisão, eu pessoalmente consigo perceber sim que tem uma queda na resolução, e se tu tiver um olhar muito atento e for uma pessoa que vai jogar mais próximo da televisão, talvez para você essa queda na qualidade visual seja sim significativa, tá? Então é importante deixar isso claro. A gente consegue a taxa de quadros por segundo aí extremamente alta, entretanto a gente tem sim um sacrifício ali na qualidade visual. Isso fica mais fácil de ser identificado quando a gente está num local que tem muitas árvores ou muitas folhas, porque na hora do jogo tentar reproduzir detalhes muito pequenos ou muito finos, como árvores, por exemplo, a gente consegue perceber que não está assim bem definido como poderia. Então é importante deixar isso claro, tá? Se tu tiver um olhar muito atento e for jogar próximo da televisão, apesar de ter uma imagem extremamente fluida, pode ser que você perceba assim uma queda aí na qualidade visual do jogo, que não é necessariamente pequena, tá? Dependendo aí do seu nível de rigor. Inclusive, pessoal, eu sou o tipo de jogador que sempre tento priorizar uma imagem fluida, mas entregando ao mesmo tempo uma qualidade visual boa. Então eu tento encontrar um equilíbrio. No caso aqui do jogo do Homem-Aranha, se fosse eu jogando esse jogo aqui, eu não jogaria com esse modo aí que chega a mais de 100 FPS. O modo que eu escolheria para jogar seria o seguinte: eu viria aqui no modo de configurações, iria vir em imagem, ó, tá aqui eu estou no modo RT de desempenho. Eu colocaria no modo fidelidade. Eu vou agora sair aqui para atualizar. E agora eu estou no modo fidelidade. O modo fidelidade ele diminui a taxa de quadros por segundo, tá? Agora eu estou jogando a 40 quadros por segundo, só que eu tenho um ganho de definição na qualidade de imagem. Então eu pessoalmente jogaria nesse modo aqui. Eu não tenho mais ali os 100 FPS, 80, 90 FPS, tenho 40, mas eu tenho uma maior definição da imagem. Eu também acho que é interessante mencionar que, apesar de eu estar jogando agora a 40 FPS, e algumas pessoas podem falar, pô, mas 40 FPS é só 10 a mais comparado a 30 FPS. Sim, eu sei que parece pouco olhando nos números, mas é importante levar em consideração que a 40 FPS eu já consigo perceber sim uma boa evolução na fluidez comparada a 30 FPS, tá? Então já tem sim um ganho de fluidez, e além de ter já um ganho de fluidez, eu percebo que nesse modo a própria televisão responde mais rapidamente ao meu comando. Então eu, como jogador, preferiria encontrar esse equilíbrio, que é um jogo aí que roda mais fluido que 30 FPS, que no caso é 40, e que tem aqui uma boa qualidade de imagem. No caso, a qualidade de imagem agora, com esse modo a 40 FPS, é basicamente a qualidade máxima original do jogo, então pelo menos eu pessoalmente jogaria nesse modo. Se eu chamar o contador de FPS agora, vocês vão ver que ele vai ficar sempre travado em 119, mas agora esse contador ele tá errado, tá? Porque nesse modo de 40 FPS, o videogame, né, no caso do PlayStation 5, fala para a televisão que vai mandar um sinal de 120, mas na verdade está com 40 FPS. Então isso acaba confundindo a televisão e ele fica travado em 119, mas não está em 119, tá? Está em 40 FPS, pelo menos essa é a meta que o jogo encontra nesse modo que eu coloquei agora. Acho que ficou claro, né? O videogame com esse modo de 40 FPS meio que confunde a televisão e por isso fica travado em 119, mas não é realmente 119, tá? A meta aqui é 40 FPS. Agora, pessoal, eu tô bem curioso para ver como é que os outros jogos vão usar a tecnologia de VRR, e eu especialmente acho muito interessante porque isso aqui
com certeza consegue dar para os jogadores uma imagem bem fluida, e no caso do jogo do Homem-Aranha, esse modo de 40 FPS, para mim ele é perfeito, porque ele não tem uma qualidade de imagem muito boa e ao mesmo tempo ele consegue me dar uma imagem aí a 40 FPS, que é mais fluida que 30, isso é sim notável. Inclusive eu acho e quero muito que a Sony utilize esse VRR, né? No caso aí do jogo Horizon Forbidden West. Quem acompanha o canal já viu que a gente fez 2 vídeos aqui no canal reclamando do gráfico do Horizon Forbidden West, porque no modo a 60 quadros por segundo, o Horizon Forbidden West perde muita qualidade gráfica, perde muita resolução. Então a Guerrilla Games, que é a desenvolvedora do Horizon Forbidden West, eu espero que eles aproveitem agora que o PlayStation 5 tem a tecnologia de VRR para, quem sabe, colocar lá no Horizon um modo a 40 FPS que mantenha uma boa qualidade de imagem, ou pelo menos, se eles quiserem manter esse modo de 60 que já tem atualmente lá, que pelo menos eles consigam melhorar a qualidade gráfica, aproveitando aí que o VRR vai entrar em ação para dar uma imagem mais fluida pra gente. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já testaram o VRR, o que vocês estão achando. A princípio eu achei bastante interessante, como eu mostrei lá no começo do vídeo, eu acho impressionante um jogo de início de geração em mundo aberto, com Ray Tracing, conseguir atingir alvos ali acima de 100 FPS, e mesmo a gente tendo as quedas que às vezes é de 30 e poucos FPS, pelo fato da gente ter VRR e estar com altas taxas de quadros por segundo, eu como jogador não sinto qualquer queda, então isso é extremamente interessante e espero muito ali para ver como é que os próximos jogos vão se comportar. Espero que jogos que já foram lançados, especialmente o Horizon Forbidden West, façam atualizações para aproveitar o VRR, nos dar imagens aí ainda mais fluidas caso tenha problemas de desempenho, e como o Homem-Aranha aqui fez, ainda por cima conseguir melhorar um pouco a qualidade gráfica, porque agora eles conseguem aumentar um pouco a resolução, como por exemplo aqui no modo a 40 quadros por segundo, porque se tiver alguma queda, o VRR vai dar uma compensada e melhorar para nós jogadores. Eu pessoalmente gostaria, pelo menos na minha opinião, preferência minha, que os estúdios não necessariamente tentassem alcançar metas ali de 100 FPS. Eu como jogador, como eu falei, prefiro encontrar um maior equilíbrio. Então se os estúdios conseguirem alcançar 60 FPS utilizando o VRR e ao mesmo tempo conseguir colocar a máxima resolução possível, sabe? Combinar tudo do melhor ao mesmo tempo, eu pelo menos ficaria mais feliz, digamos assim, porque de qualquer forma os outros jogos, se forem para atingir 100 FPS, eu imagino que sempre vai ter uma queda talvez considerável, sabe? Enfim, espero que tenha dado para entender o que eu expliquei aqui, deu para entender a minha opinião, espero que sim, mas enfim. Esse foi o vídeo, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final, esperamos aí o apoio de vocês dando gostei aqui embaixo, e lembrando que se você é novo aqui no canal, tá procurando uma televisão, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões, e é de graça para entrar lá no grupo. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!